Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Estamos aqui então no Bom de Física para a gente aprender o que de fato é lâminas de faces paralelas. Deixa muita gente de cabelo em pé e não é nenhum bicho de 7 cabeças como vocês vão ver por aqui. Lâmina de faces paralelas é um pedaço de vidro e está envolto pelo ar, tá certo? Nada mais além disso. Vamos supor então que existe um raio de luz que venha incidindo nessa direção. Temos aqui o nosso raiozinho de luz. Ele vai incidir nessa direção, certo? Vamos chamar então de raio incidente. Nosso raio incidente está vindo para cá e está batendo nessa parte de vidro. Como é de costume, a gente coloca a nossa reta normal nesse ponto onde ele está realizando o toque na lâmina. E aí então a gente vai chamar esse carinha aqui de ângulo de incidência, tudo bem? A gente vai chamar de ângulo de incidência 1. Por que ângulo de incidência 1? Vocês vão ver daqui a pouquinho o motivo disso. O raiozinho de luz bateu, refratou. Ar e vidro, menos refringente para o mais refringente. Acontece uma aproximação da reta normal, como a gente vai ver aqui, ó. Olha só, então, o nosso raio refratou. Ele não muda de cor necessariamente, eu só estou colocando aqui para dizer que é um raio que está dentro da lâmina, tá? RDL é o raio de dentro da lâmina, perfeito? E existe um ângulo de refração que a gente vai chamar aqui também de ângulo de refração 1. Por que refração 1? Porque vai existir a 2, a gente vai ver daqui a pouquinho. Que é justamente aonde a lâmina, o raio de luz, vai sair na outra parte da lâmina. Então agora, ó, esse raio é incidente em relação a essa face. Ele é refratado em relação à face 1 e ele vai ser incidente em relação à face 2. Portanto, mais uma vez, vamos colocar aqui a nossa reta normal desse ponto e ele vai ser, portanto, o incidente na face 2, olha só. Vai existir uma refração do menos para o mais, então, ou melhor, do mais refringente para o menos refringente, portanto, vai existir um afastamento da reta normal, o raio refratado 2. Tá certo? Então vamos chamar de raio incidente e raio refratado apenas. Por que isso? É importante a gente salientar o seguinte. Existe aqui, pessoal, o mesmo meio, ó, nas duas lâminas, tá certo? Ó, ar e ar. Ora, concorda comigo que não tem por que haver desvio, né? Haver um ângulo diferente do refratado 2 aqui, né? Esqueci de colocar, ó. Colocar aqui, beleza. Ó. Então, existe alguma diferença entre o ângulo de incidência 1 e o refratado 2 em relação ao normal? Né? Ou até em relação à superfície do vidro aqui, ó. Vamos pegar isso aqui como referência. Né? Existe alguma diferença entre esse ângulo da superfície do vidro e esse ângulo da superfície do vidro? Claro que não tem. Por quê? O raio de luz está vindo no ar e incide no vidro. E agora ele vai sair do vidro e vai para o ar de novo. É o mesmo meio. Então, ele vai voltar com o mesmo ângulo em relação tanto aqui a normal quanto em relação ao vidro, e aqui também a mesma coisa, né? Normal e vidro. Isso é importante ficar claro, porque aí a gente vai usar uma palavra aqui chamada desvio. O que é esse desvio? É o seguinte, ó, esse raio incidente, ele deveria continuar aqui caso não existisse o vidro. Vamos colocar um tracejado aqui para a gente entender isso, ó. Então, esse tracejado, ele representa a continuação do raio incidente caso não existisse a lâmina. Aí sim, ó, existe um desvio. Era para a luz estar aqui, ó, nesse ponto. Vou aumentar um pouquinho só o raio aqui, ó. Eu vou tirar esse ar daqui para não atrapalhar a gente. Era para existir o quê, ó? Era para esse raio estar aqui, mas o vidro acabou atrapalhando e refratou, né? Teve um desvio em relação ao caminho original. Portanto, a gente vai chamar essa relação aqui de D. Posso colocar até aqui no meio. Olha só, então é um desvio em relação ao raio que era para ser e o raio que realmente está sendo. A gente consegue deixar um pouquinho melhor, acredito, aqui embaixo, ó. Então, existe um desvio, de novo, né, em relação ao caminho que era para estar sendo feito se não tivesse o vidro e o caminho que está sendo feito com o vidro. Nós precisamos aqui entender uma outra coisa. Essa lâmina, ela tem uma espessura. Então, existe uma espessura da lâmina e o desvio do raio de luz. Você concorda comigo que existe um triângulo fácil de enxergar nessa posição aqui, ó? Ó. Vamos chamar atenção para ele, ó, certo? Existe um outro triângulo aqui que não é tão fácil de enxergar. Você pode até pensar em relação a essa normal aqui, né? Ó, beleza, até existe esse triângulo aqui, pegando a normal como referência. Só que a gente não ia conseguir construir
nada muito bacana. A gente precisa entender que o lado de um triângulo tem que ser um dos dados que nós queremos encontrar, ou a espessura, ou esse desvio que acontece no raio de luz. Olha só o que acontece se eu pegar o desvio e for trazendo para cá. Ó. Né? Aqui é onde refrata novamente, né? Aqui na refração 2. Você concorda comigo que vai existir agora um triângulo aqui? Ó. Beleza? Vamos chamar atenção para ele também? Beleza isso? Então agora sim, aquilo que a gente tinha comentado, né? Um dos lados do triângulo precisa ser a informação que a gente quer encontrar ou que a gente já tem. No caso, esse lado aqui é a espessura da lâmina. E esse lado aqui é o desvio da luz. Existe agora uma relação que a gente precisa encontrar de alguns ângulos. Raio refratado da lâmina 1, da normal até o raio de dentro da lâmina. Esse raio refratado, esse ângulo de refração da face 1 vai ser o ângulo de incidência da face 2. É o mesmo ângulo alternos internos, né? Ou pelo Z, olha só, alternos internos. Esse ângulo aqui tá difícil de a gente encontrar. Esse aqui é 90. E esse aqui? Quanto que é esse carinha? I1 menos R1. Por que isso aqui? Eu vou voltar para a gente conseguir enxergar isso bem melhor. Olha só, vou chamar a atenção agora nesse carinha aqui. Olha só, da reta normal até o raio incidente. E da reta normal até o raio incidente, concorda comigo que esse aqui é o nosso I1? Ó, tudo isso daqui é o mesmo ângulo? Ah, professor, a abertura está maior do que essa daqui. Tudo bem que a abertura está maior, mas o ângulo é o mesmo. O ângulo é o mesmo. Essa abertura, quanto mais a gente distancia, quanto mais próximo aqui, ó, a abertura é menorzinha, nem por isso o ângulo é menor, certo? A abertura é exatamente a mesma que essa aqui. Então, o ângulo também é o mesmo, isso é importante ficar claro, tem muita gente que confunde isso aqui ainda. Então, olha só, esse grandão aqui, tudo, né, toda essa parte aqui, a gente chama de I1. Não é o ângulo de incidência número 1? Igualzinho esse cara de cima? Mesma coisa. Ora, então se tudo isso aqui é o ângulo I1, se a gente só tirar esse cara daqui, ó, o R1, não sobra justamente isso aqui que a gente quer determinar? Logo, esse nosso ângulo que a gente quer determinar é o que? Vai ser o nosso ângulo grandão, o I1, menos o ângulo pequenininho, que é o R1. Bom, agora que a gente já entendeu que esse ângulo mais clarinho, né, essa setinha mais clarinha, vale o ângulo I1 menos o ângulo R1, a gente vai chamar atenção para esse triângulo azul. O que a gente precisa ficar atento agora é nas relações de seno e cosseno. Se nós utilizarmos o seno de R1, seno é o cateto oposto. Ó. Essa distância não significa nada para a gente. Essa distância aqui, né, no caso a hipotenusa, vai ser o nosso raio de dentro da lâmina. Tudo bem. Um ângulo que importa para a gente, um lado que importa para a gente, mas esse lado aqui não importa. Vamos ver o que acontece com o cosseno. O cosseno do R1 vai ser o cateto adjacente, e a gente já tem essa distância, que é a nossa espessura, sobre a hipotenusa, que é o raio de dentro da lâmina. É o comprimento desse raio de dentro da lâmina. Joia, então vamos usar isso aqui. Vamos escrever isso, ó. Cosseno do ângulo R1 é igual a espessura dividido então pelo nosso raio de dentro da lâmina. Vamos guardar essa equação para usar daqui a pouco. A gente vai vir agora para esse outro carinha aqui, ó. Vamos usar o cosseno também? Cuidado, hein? Olha só, o cosseno vai pegar o cateto adjacente, ó. Cateto adjacente é esse carinha aqui. A gente tem essa distância? Não. Importa pra gente? Também não. O que importa pra gente, ó, é o desvio que a luz sofreu. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar o seno. Então, olha só, no caso anterior nós usamos o cosseno e agora a gente vai usar o seno. É tudo uma questão de enxergar o que você precisa. É só isso. Nesse caso, nós vamos usar o seno de quem, pessoal? De I1 menos R1. Quem vai ser, então, o seno é o cateto oposto. Ó. É justamente o desvio que nós queremos encontrar, dividido pela hipotenusa, que é o raio de dentro da lâmina.
Vamos lá, raio de dentro da lâmina. Vamos agora, mais uma vez, guardar essa equação para a gente combinar as duas. Lâmina de raios paralelos, a construção, é isso aqui que você está vendo na tela. Até aqui a gente só construiu e identificou os elementos. Claro que a física utiliza a matemática como uma ferramenta para descobrir algumas coisas, por exemplo, ou a espessura ou o desvio que a luz sofreu dentro dessa lâmina. Agora a gente precisa ir para a conclusão matemática, e é aqui que muita gente se enrosca. Mas você está no canal Bom de Física, lembre-se sempre disso. Aqui você vai realmente aprender escrevendo como que se faz passo a passo. Essas aqui foram as equações que nós encontramos nos dois triângulos. Todas as vezes que nós temos duas equações, nós precisamos encontrar uma informação comum com essas duas equações. Professor, estou encontrando o ângulo R1. Concordo com você que são informações iguais das duas equações. Porém, não dá para a gente isolar o R1 daqui com o R1 daqui. Até dá, mas a carga matemática que a gente precisaria para isso é muito grande. Precisamos encontrar o elemento mais fácil, que está mais solto, sem combinação aqui com outros elementos. Aqui vamos encontrar então, vamos perceber que o raio de dentro da lâmina é a nossa questão comum, né? É a nossa informação comum. Portanto, a gente vai circular esses dois caras. Agora, basta você isolar em uma das equações e substituir na outra. Aí, tanto faz se você vai isolar nessa daqui ou isolar nessa daqui, tanto faz o que você vai fazer. Só que eu vou dar um passo além, eu vou fazer de um jeito mais direto. O que é que você quer descobrir? A espessura da lâmina ou o desvio? Normalmente, os materiais didáticos trazem para a gente o cálculo do desvio. O que eu vou fazer então? Vou deixar essa aqui quieta. Eu vou isolar o raio de dentro da lâmina nessa equação e o resultado eu vou substituir aqui dentro. Vamos desenvolver aqui em amarelinho mesmo para a gente conseguir entender isso. Então, dessa equação aqui, nós vamos fazer o seguinte, o raio de dentro da lâmina vale quanto? É só você trocar de posição aqui, né? Vai ser a espessura dividido pelo cosseno do ângulo R1. Show de bola! Vamos agora pegar essa informação aqui e substituir aqui dentro. Nós vamos ter, portanto, o seno igual a nossa distância dividido por tudo isso daqui. Como o cosseno está embaixo, a hora que a gente colocar embaixo, vai para cima. Olha só, como o cosseno está embaixo, a hora que a gente colocar embaixo, vai para cima. Portanto, vai vir o nosso E aqui. É a mesma coisa que a divisão de fração ou meios extremos, tá, pessoal? Mas aqui é uma coisa um pouco mais direta. É bom você pegar essa manha, tá? Ó, no caso, o nosso cosseno, ele viria para cá. Fazer garranchado, ó. R1. Só que a gente vai pegar esse cara e jogar ele aqui para cima. Por quê? Divisão de fração, tá? Como nós queremos agora o desvio que o raio de luz sofreu, nós vamos isolar o desvio. Vou chamar atenção para ele. Então a gente vai isolar esse carinha aqui, ó. Portanto, nós vamos ter o nosso D, que é o desvio, igual a nossa espessura E, que vai multiplicar lá o seno de I1 menos R1. E o cosseno de R1 vem dividindo. E pronto, nada mais é do que essa equação aqui que nós já chegamos. Essa aqui é a equação do desvio na lâmina de faces paralelas. E é claro que não poderia faltar a nossa digníssima equação impressa, bonitinha, feito, né, digitado aqui no computador. Repare que aqui, ó, não tem o índice 1, 1 e 1, tá? Como todo mundo é 1 mesmo, eu coloquei 1 ali apenas para que você entenda que era na primeira lâmina, na primeira face, mas não tem necessidade. Como é tudo na primeira face, basta então você considerar apenas incidência e refração na primeira face. Parece, né, um monstro, para muita gente é um monstro de verdade, mas nada que você não consiga construir. E a minha dica é, saiba fazer essa construção que nós fizemos, porque aí você não precisa necessariamente, né, decorar a equação. Você vai entender de onde vem e isso é muito melhor, isso ajuda muito. Algo importante salientar antes de a gente finalizar esse vídeo é que você vai precisar utilizar a lei de Snell para identificar ângulo de incidência e ângulo de refração. Lembra como é que a gente faz isso ou não? Caso não lembre, aqui na descrição do vídeo está o link para que você aprenda aí e veja uma aula aqui no Bom de Física sobre a lei de Snell e entenda que para descobrir ângulos de incidência e refração a gente precisa utilizar esse conceito. E a partir daí, é claro, a gente vem para cá e consegue agora
determinar o desvio que a luz sofre, né? Lembrando que é esse carinha aqui, é o desvio que a luz sofre ao passar por dentro da lâmina. Agradeço de coração, um forte abraço e até a próxima! É isso aí, gente. Obrigado por ter assistido a aula até aqui. E se você deseja receber mais informações e mais vídeos sobre o nosso canal, basta clicar em inscrever-se aqui do lado e ativar as notificações aqui no sininho. Assim você vai receber todas as informações em primeira mão. Valeu, um abraço!